A paz do Senhor. Convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Dos versículos 18 ao 20. Todos encontraram? Eu vou pedir aos irmãos que antes da gente realizar essa leitura, que nós possamos baixar nossas cabeças, um momento de oração, aquietar nosso coração para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos, durante 1 minuto, 2 minutos, cada um orando pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos por este privilégio de estar na tua casa, de louvar e adorar o teu santo nome com liberdade, sem sermos perseguidos para chegar até aqui. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Olhe para os nossos corações, quebranta os nossos corações, e principalmente, nos transforma de acordo com a tua vontade. Em especial, eu quero pedir pela igreja perseguida. Tantos cristãos que não possuem essa liberdade que nós temos hoje. Por pessoas que estão morrendo pela fé em Cristo, por amor ao teu nome. E que muitas vezes por nós, Igreja Evangélica Brasileira, fazemos tão pouco caso de estarmos aqui, de ter reverência no teu templo, de ter reverência pela tua palavra, de viver conforme a tua vontade. Mas antes, ó Pai, que saiamos desafiados, que possa vir a perseguição que for, nós resistiremos. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que talvez não seja a nossa realidade. Talvez você não está acostumado ou esteja acostumado com o tema que nós falaremos. Por isso, vamos fazer uma leitura do Evangelho de João e nós vamos entender um pouco da história da igreja. Diz assim, versículo 18: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém. A gente vive num país livre, afinal. Nós temos liberdade de culto. Ninguém aqui, ao vir para a igreja, foi perseguido por uma turba de radicais muçulmanos ou homens bombas. Você não teve que esconder a sua Bíblia para mostrar que você é cristão e não ser morto por isso. Você teve tranquilidade na sua casa. Pensou, eu vou para a igreja hoje. Momento algum, nós pensamos isso, porque não é a realidade da igreja brasileira. Entretanto, existe milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. É meio complicado a gente falar de perseguição e eu vou mostrar para vocês até o final dessa mensagem. O objetivo meu aqui não é falar que nós não devemos ser perseguidos. A questão é, Jesus fala que nós seremos perseguidos. A partir do momento
que nós adotamos o cristianismo e abraçamos os seus princípios, e como principal fé, Jesus como nosso Salvador, você está em um potencial de ser perseguido. E a perseguição, ela não se limita apenas a você perder a sua vida por amor a Cristo. Eu vou tentar de uma forma sucinta mostrar que existem outros tipos de perseguições, de formas mais sutis e de formas mais declaradas. Mas eu quero, talvez, ver o que o mundo fala sobre perseguição. Vou ler algumas coisas, a gente vai estar muitas vezes lendo a Bíblia, outras horas a gente vai ler outros textos. Mas eu peço que você dedique esses 40 minutos a ouvir um pouco sobre a perseguição. Eu estou apanhando disso aqui. Esse anel aqui nunca funciona comigo, vamos ver. Funcionou. Desculpa, gente, toda vez que eu venho aqui eu apanho, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18, diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. E aqui, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os homens estavam se reunindo para ver o que de fato nós poderíamos melhorar como sociedade. Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que garante o nosso direito de culto, em qualquer lugar do mundo. É universal, não é só no Brasil. Depois, refletindo um pouco sobre isso, nós temos o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que expandiu, essa ideia. Isso foi em 1966, diz o seguinte: ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença da sua escolha. Os 2 artigos que nós acabamos de ler, se você não se encaixa em alguns aspectos desses artigos, pode-se considerar que você é um perseguido. Se ninguém respeita a sua liberdade de crença, se a sua crença ela é motivo de chacota, se sua crença, o fato de você ser cristão, no fato que nós somos, e no seu trabalho você for perseguido por ser cristão, é uma perseguição. Se você estiver na sua faculdade, e hoje é tão comum, você fala, eu sou cristão. Muitos professores chacotam de alunos nas salas de aula. Isto é perseguição. Se você for lá no Irã, na Coreia do Norte, e você falar que você é cristão, principalmente esses países onde não existe direitos humanos, você é perseguido. Tudo que eu te disser aqui sobre perseguição, eu retirei do site www.portasabertas.org.br. Tá? Então eu não inventei nada, eu já digo a fonte para não achar que eu estou aqui querendo contar história triste para comover a igreja. Mas nós vamos perceber 3 tipos de perseguição que a igreja já sofreu. A gente vai ver no Novo Testamento, a gente vai ver na história da igreja e nós vamos observar atualmente. O Novo Testamento, ele dá 5 indícios de perseguição, e aí estão os textos, nós não vamos ler cada um. Nós tivemos perseguições feitas pelos governantes, pelos sacerdotes, pelos mercadores, agitadores e família. Talvez no contexto brasileiro, muitos aqui se enquadrem nesse último, família. Se você disser para alguém da sua família que você realmente virou um cristão, você vai ser perseguido. Tem irmãos aqui que estão passando por isso, porque abraçaram a fé cristã, estão sofrendo uma pressão. Isso é perseguição. E nós vamos perceber que no decorrer a perseguição ela é forte. E eu não sei quantos de nós, ou vocês sabem, que nós estamos aqui debaixo de sangue de muitos cristãos. Deveríamos valorizar as escrituras que temos, porque muitos morreram para que nós tivéssemos ela. Muitas pessoas morreram para poder ter uma dessa.
E a gente não tem o mínimo de um respeito. A gente não se incomoda. A gente vem ao culto. Nós queremos ser agradados. Nós queremos ouvir somente palavras boas. Mas desconhecemos a história da igreja cristã. E a igreja cristã não se limita a Batista Livre. Tá? Ser Batista Livre não é indício unicamente que só você é cristão. Nós não somos exclusivistas. Cristão é todo aquele que confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas queriam ter isso. E o pastor Kent, semana passada, pregou uma mensagem que nos deu ânimo, porque nós precisamos estudar as Escrituras, porque dentro do nosso meio cristão existem muitos analfabetos bíblicos. E se tem analfabetos bíblicos, quanto à história da igreja cristã. Então, eu não vou fazer aqui um show de horrores, embora eu vou ter que descrever o que vários cristãos passaram, talvez para a gente começar a ter noção do que é ser cristão. Não é espetáculo. Tem gente que vai ficar, nossa, mas isso aí é meio forte. Mas é para ser, porque para eles, quando eles passaram, foi. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar, a perseguição no Novo Testamento. Nós lemos João, capítulo 15, do 18 ao 20. Jesus, ele não faz uma promessa como a maioria das igrejas evangélicas fazem. Você só vai ter bênção. Jesus não fala, se você der 10% do seu dízimo, você vai ter o dobro. Ele não fala isso. Ele não fala também que a sua vida vai ser sempre 100% de bênção. Também ele não promete isso. Isso aí é coisa de teologia da prosperidade. Jesus não fala que você será salvo somente vindo aos domingos na igreja. Tem gente que adora essas coisas. Jesus, muito pelo contrário. Ele diz a verdade. E a verdade, por mais forte que ela seja, ela tem que ser dita. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Quantos aqui já passaram por algum tipo de perseguição? Só para a gente manifestar. Amém, amém. Graças a Deus. Se você está passando por perseguição é porque você está incomodando. E era isso que os cristãos faziam. Não era ser chato, simplesmente por ser chato. Mas é que quando nós adotamos a Cristo, nós vamos ser perseguidos. Graças a Deus por isso. E nós estamos aqui, ninguém morreu, e estamos aqui, graças a Cristo. Mas as palavras de Cristo ao mundo é loucura. Por isso que ela desperta 3 coisas. Ódio. Quando você pega os princípios da igreja cristã, que são os princípios de Cristo, seria estranho se falar que os princípios da igreja cristã não estão pautados em Cristo, mas os princípios da igreja são pautados na vida de Jesus Cristo. Amar o próximo, orar pelos governantes, perdoar aqueles que nos perseguem, oferecer a outra face, né? Ter uma vida de exemplo. Isso desperta ódio, porque o mundo está acostumado com outro tipo de princípio, e não são os de Cristo. Então, de primeira instância, ser cristão desperta ódio nas pessoas. A gente está vendo isso, a gente está testemunhando. Segunda coisa que as palavras de Cristo nos informam: alienação. O mundo, além de ter ódio, ele está mal informado, ele não sabe nada sobre os princípios cristãos. Então eles são alienados. É estranho quando a gente chega na igreja e fala, viu gente, nós somos contra o aborto, e a gente ouve alguém dentro da igreja falando, por que a gente é contra o aborto? Porque nós somos a favor da vida. Daí quando você fala que você é a favor da vida, você começa a ser perseguido, porque sempre vem aquela ladainha das estupradas, como se fosse 70% dos casos no Brasil. Mas, na verdade, o pessoal quer abortar, e eu sei que eu estou entrando num tópico que gera perseguição. O pessoal quer abortar não é porque foi estuprado, porque são 2% dos casos. E não vem falar que não, porque eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública. E eu sei os índices. Eu estou bem informado quanto a isso. Então, não é porque 2% foi estuprado, não. É porque a maioria vive na promiscuidade. Já vi gente dentro da igreja evangélica cristã evangélica falando o seguinte, olha, se eu fizer sexo antes do casamento, se eu engravidar, eu aborto, não tem problema com isso.
Então, quando você adota os princípios de Cristo, você desperta ódio, você desperta alienação, porque as pessoas não vão buscar saber o que você acredita. Elas vão te perseguir independente disso. E a terceira coisa que desperta é a própria perseguição. Cristo foi perseguido. Por quem? Por pessoas alienadas? Não, por aqueles que achavam que eram os donos da religião. Os fariseus, os escribas, os saduceus. Se vocês lerem os 4 evangelhos, vocês vão ver que eles usam as escrituras muitas vezes para afrontar o próprio Cristo. E perseguiram. Daí, quando a gente começa a ver, o primeiro fator que faz a igreja ser perseguida vem de dentro da própria religião judaica. Está escrito assim, Atos capítulo 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. É ali que começa a perseguição da igreja cristã. Nunca mais parou. Se vocês lerem Atos capítulo 7, quem que é o primeiro a morrer? Alguém lembra? Estevão. E detalhe, ele estava falando para era uma sinagoga. É como se fosse uma igreja hoje. Eles estavam falando para pessoas que tinham conceitos religiosos elevadíssimos. E ele acusou essas pessoas de serem omissas quanto à palavra. E por isso essas pessoas mataram os profetas, mataram a Cristo. Isso despertou ódio neles. Porque quando fala a verdade, desperta ódio. E Estevão foi apedrejado. E ao modelo de Cristo, ele pediu que Deus perdoasse os seus algozes. A história da igreja é linda. E mesmo nas piores tribulações, ela é mais linda ainda. E aqui começa Atos capítulo 8. Veja que em Atos capítulo 1, versículo 8, o inverso. Jesus fala, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até onde? Os confins da terra. 8 capítulos depois a igreja começa a ser perseguida. Porque ela começa a incomodar, ela começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela é perseguida. Então, lembre-se disso, historicamente, a igreja ela foi perseguida por religiosos. Jesus ele não morreu porque Pilatos quis que ele... Pilatos tanto faz como tanto fez Jesus. Tanto é que, diversas vezes no Evangelho, você vai ver querer Pilatos livrar a Cristo dos fariseus. São os fariseus que acham uma desculpa para matar Cristo. Então eu tenho medo de gente religiosa também. Gente que só quer cumprir um papel externo, mas não quer viver aquilo que diz. Eu tenho medo, morro de medo de religioso. Religioso é perigoso. Cristão não. É diferente. Existe uma grande diferença entre um e outro. Eu não sei se vocês já se perguntaram qual foi o destino dos apóstolos e discípulos dos apóstolos. Alguém já se perguntou isso? Alguém já teve curiosidade? Eu vou contar para vocês. Embora eu adiantei, vou deixar ali, que é o segundo tópico está ali. Eu tenho que contar como eles morreram. Para mostrar que Jesus estava falando a verdade em João, capítulo 15. Mateus, que era um coletor de impostos. Vocês sabem quando ele morreu? Morreu à espada. Mataram ele na espada. André foi crucificado e pregou na cruz até morrer. Tudo isso que eu estou falando é a história da igreja cristã. Tem livros de história aí embaixo. Justo Gonzalez é um dos maiores historiadores. Tem na biblioteca. O que eu estou dizendo tem fonte. A história, a Bíblia não conta. Alguns a Bíblia conta. Mas aqui é a história e a tradição da igreja. Felipe foi enforcado em um pilar em Herápolis. Bartolomeu foi esfolado vivo. Simão morreu crucificado. Tiago, menor, foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu. Se Judas é o que escreveu Judas, tá? Não é, a gente já sabe o destino do outro. Esse foi martirizado junto com Simão, o Zelote. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Aliás, você já... Sabe por que Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Porque ele não se achava digno de morrer como Cristo. Gente, você tem que ter uma fé muito forte. Olha, viu?
Crucificação era o pior tipo de morte que tinha nessa época. Porque, além de ridicularização, era extremamente doloroso. Porque você sabe que a tradição cristã, o pessoal gosta de dar uma enfeitada na história. Né? Na história, quando eu falo, é na arte. Eu amo arte. Mas, geralmente, o pessoal coloca lá a pessoa com uma veste, né? nas genitais. Não, era pelado mesmo. É para ficar extremamente exposto. É provável que Cristo foi assim e com os outros também. Então, não estou falando nada... Era muito doloroso. E Pedro, aliás, o sinal do satanismo hoje é uma cruz de ponta cabeça, que é relembrando Pedro, porque Pedro negou e é uma negação a Cristo, então por isso o satanismo usa uma cruz de ponta cabeça. João foi o único que não foi martirizado, mas ele não deixou de sofrer. Ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo. Azeite, estava fervendo. Por milagre, ele sobreviveu. Jesus tinha prometido isso em João capítulo 21. E por isso ele foi exilado na ilha de Patmos. Imagina. Vou jogar você num caldeirão de azeite. Nega a fé agora, vai. Para de falar esse tal de Cristo aí. Aceita os deuses do império. Eles não fizeram isso. Eles não abriram a mão do que era mais precioso para eles. Tomé era o ateu, né, dos discípulos, né? Nós somos um pouco, né? Acredito vendo, se não tiver prova suficiente eu não acredito, né? A gente tem uma sociedade hoje, depois do iluminismo, meio cética, né, as coisas. Mas Tomé é tipo símbolo disso. Também morreu a flechadas enquanto ele orava. Imagina você está orando, e de repente você recebe umas flechadas de presente. Foi assim que Tomé morreu. Paulo foi decapitado em Roma, apóstolo Paulo. E você vê, 2 Timóteo, é o último livro que ele escreve. E ele sabe que ele vai morrer. Vê a fé dele, lê o livro inteiro. Ele fala, já estou sendo oferecido como libação, a coroa da vida já me está reservada. Isso é fé. Isso somente Cristo pode nos dar. Eu não posso dar isso para vocês e nem eu posso me dar fé. É Cristo que nos dá. Lucas foi enforcado. E Matias foi martirizado, mas a história não conta como. Aqui a gente tem discípulos diretos de Cristo e discípulos dos discípulos. Daí você pensa, mas então acabou a história por aí, ninguém mais sofreu. Não, era só o começo, porque historicamente o cristianismo deixou de ser um problema regional na Judéia e passou a ser um problema do Império Romano. E aí, meus irmãos, os romanos são assassinos profissionais. E aí a morte é um espetáculo. É ali que você começa a ver o Coliseu ser utilizado das formas mais brutais possíveis. Por isso que você tem que dar graças a Deus por estar aqui. E o que eu vou contar agora eu acho muito forte. Porque foi como esses cristãos venceram. E o vencer, esse culto de vitória que a gente tem, né? Hoje a gente vai ter vitória. A vitória e a glória para eles era a morte. E morrer em nome de Cristo. Hoje a nossa vitória é uma vitória financeira. A gente vai na igreja não é porque a gente quer ser abençoado para a nossa vida ser transformada. Estou falando a gente, nós cristãos, no geral. Nós queremos ir na igreja para conseguir vitórias, e vitórias financeiras. Isso não tem nada a ver com a história. Então vou citar aqui 2 historiadores que eram deste período, que não eram cristãos. E eles estão relatando o que acontecia com os cristãos. Olha, eles não são cristãos e estão relatando para o imperador o que estava acontecendo com os cristãos. Que é o nosso segundo ponto. Tácito diz o seguinte: além de matá-los, os cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que iluminassem. Anais de Tácito, está lá, 1544. Isso é um documento histórico. Ele viveu no século II. E ele estava correspondendo com o imperador. E ele está relatando o que Nero fez. Na década de 70, os romanos eles entram em Jerusalém e destroem tudo. E o cristianismo começa a ser um problema no império. Quando Nero fica maluco, né, isso está na história, o que Nero fez? Botou o quê? Fogo, né? A gente sempre tem costume de usar, né, quando alguém gosta de brincar com fogo, né, chama de Nero, né?
Oh, é o Nero. O Cristiano tinha até um cachorro chamado Nero. Agora não sei se o cachorro botou fogo em algum lugar lá. Mas, olha o que Nero fez. Vestiu os cristãos com peles de animais para serem devorados. E quando fala que eles serviam de lamparina, sabe como eles estavam ali pegando fogo? Eles já estavam crucificados. A única coisa que os romanos faziam era botar fogo neles. Daí, prosseguindo, a gente tem um outro rapaz, Plínio, o moço. Ele estava, eu não lembro o nome do imperador que ele estava correspondendo, mas ele era um correspondente. E ele relata qual era a rotina dos cristãos. Ele diz o seguinte: eles, os cristãos, tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Veja que os cristãos, eles eram reflexo daquilo que Cristo era. Era por isso que despertava ódio, porque nenhum dos deuses do Império Romano impelia as pessoas a serem transformadas. Não! As pessoas, muito pelo contrário, faziam orgias, bebiam e faziam orgias, matavam. Esse tal de Cristo é um incômodo. E Plínio está relatando isso ao imperador, que é Trajano. Eu acho que o imperador é Trajano. Posso estar errado. Aí vem aqueles filmes, Código da Vinci, né, que quem gosta fala, inventaram que Jesus era Deus lá. Isso aí é do final do século I para o século II. Até quem era de fora sabia que os cristãos já adoravam a Cristo como Deus. Não foi uma invenção. Só fiz um adendo aí porque isso é uma nota histórica, é muito importante isso para nós cristãos. Mas ele está relatando como os cristãos viviam. Pastor, que a gente falou aqui semana passada de Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele falou: não vos conformeis com este mundo. E uma das características dos cristãos nessa época era não ganhar a forma do mundo. Era não ficar igual ao mundo. Em contrapartida, a nossa liberdade cristã, nós cristãos aqui, nós, quanto mais mundanos nós deixarmos a igreja, melhor. E eu só estou fazendo uma alusão histórica, que nós queremos fazer engolir, as pessoas engolirem o nosso próprio vício, colocamos isso em redes sociais, ensinamos isso aos nossos filhos e achamos que está tudo certo. Nós achamos que é muito bom ser imoral. E nós queremos trazer mais pessoas à igreja. E às vezes, o risco de querer trazer pessoas à igreja é deixar de pregar a palavra apenas para fazer um entretenimento aqui com o povo. O culto espetáculo. Só que nessa época eles se reuniam em cemitérios. Não tinha uma igreja com canhão de luz, não tinha igrejas com esse conforto, queira ou não, essa é de madeira, mas tem igrejas aqui em Campinas que não tem uma madeira para o pessoal sentar. Isso não é lá na África não, eu vi. O rato andava no teto. E tem gente que quer transformar isso aqui num show, mas pregar a palavra que é bom, nada. E agora a gente vive nesse politicamente correto, né? Que é onde até falar sobre pecado não pode mais. Eles não. Eles, além de denunciar o pecado, eles não se conformavam com o pecado e morriam se fosse necessário. Isto é um aprendizado para nós. Devemos valorizar o que temos. Devemos valorizar. Isso é história da igreja, não é invenção. Tem muitos relatos históricos. Eu peguei só alguns, selecionei alguns, para a gente ter uma noção do que era a perseguição cristã. Daí eu peguei algumas imagens, só peguei duas só, tinha mais. Tá meio de dia, não dá, tá meio claro, não dá para enxergar, mas ali é o Coliseu. Tá, tem cristão, não dá para ver a imagem, mas aqueles pilares tem cristãos crucificados, pegando fogo, e tinha famílias inteiras esperando os leões que ficavam tempos e tempos sem comer. E era liberado para o povo para serem devorados. Os cristãos. Imagina, chegar aqui, ó, Francisco, você vai lá para a arena lá, Rejane, Cristiano, Marcelo, Felipe,
Vão lá para a arena que vão morder a gente, vão comer as nossas tripas. Mas ninguém vai precisar ir se você negar a sua fé. Era assim. É pesado, mas é verdade. Aqui a gente tem uma outra pintura, retratando um pouquinho melhor. Imagina vocês que são pais. Eu não sou pai. Vai mandar você, sua esposa e seu filho para uma arena para ser devorado. Olha que decisão difícil. E era isso que acontecia. Famílias inteiras por pura diversão. É isso que acontecia com a igreja cristã. Era isso que acontecia quando pessoas se levantavam para viver conforme Cristo. Por isso que às vezes eu acho que a igreja evangélica brasileira, ela não é perseguida porque ela é totalmente, em alguns casos, e não todas, ineficaz. Não se levanta, só quer bênção, prosperidade, bênção, prosperidade. Não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. E aqui está uma imagem. Mas o que me deixa mais entusiasmado, e isso lembro do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, quando ele falava que as tribulações serviam de consolo para os cristãos, é ver o que esses cristãos falavam quando eles iam ser mortos. Olha só o que Tertuliano não, Inácio de Antioquia, diz. Ele foi martirizado. Eita, obrigado. É bom que o pessoal já está aprendendo, muito obrigado. Tertuliano diz, Inácio de Antioquia, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como um limpo pão de Cristo. Estou começando a ser discípulo. O fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo hei de aceitar, contanto que eu alcance a Cristo. Olha o que esse cara está ensinando a gente. Ele sabia o que ia acontecer, ele estava vendo, por isso que ele dá uma sequência de relatos que acontecia com os cristãos, que já foram ditos aqui. E ele fala isso. Tertuliano, uma ideia fantástica, quando ele dizia, o sangue dos mártires é a semente do cristão. Sabe por quê? Quanto mais cristão morria, mais a igreja crescia. E essa é a maior prova que o Espírito Santo está agindo na igreja. Esta é a maior prova que o Espírito Santo transforma a vida das pessoas e fazem elas ter coragem e ir até o final por amor a Cristo. Esse período, mais ou menos, segundo Justo Gonzalez, esse historiador que eu citei para vocês, mais de 30 mil morreram em nome da fé. 30 mil. Só nos primeiros 100 anos do cristianismo. É forte. Daí nós temos Télica. Olha o que ela diz. Nada me interessa a não ser a lei de Deus que eu aprendi. Esta é a lei que obedeço, pela qual hei de morrer e na qual hei de triunfar. A parte dessa lei não há nenhuma outra. Eu pergunto, e eu volto à mensagem do pastor Kenneth, domingo passado. Se nós somos, e eu estou concordando com a mensagem, se nós, a maioria, não temos o interesse em estudar a Bíblia, a grande maioria dos cristãos são analfabetos bíblicos, como vamos resistir quando formos perseguidos? Qual argumentos usaremos para defender a nossa fé? Que a gente acha que no Brasil está tudo bom, mas eu vou mostrar para vocês que estamos caminhando para uma ditadura comunista. Eu não quero fazer alarde político aqui, tá? Você pode me chamar de maluco. Posso estar errado futuramente, isso não é uma profecia, já digo para vocês, não estou profetizando. Marcelo profetizou lá na igreja, falou que vai vir um comunista. Não é profecia. Eu só estou dando indícios do que nós estamos enxergando e do que já aconteceu. Então, nós não temos uma procura por estudar a Bíblia, delegamos isso a outras pessoas, essa responsabilidade. E como nós vamos suportar a fé? Nesse período, nesse segundo ponto que nós estamos tratando, a maioria dos cristãos eram incultos, eram pessoas que não tinham, eles não eram alfabetizados. Então o cristianismo ele era muito simbólico. Se vocês pegarem a história da igreja, a arte da igreja é muito linda. E às vezes a gente questiona os católicos de uma forma tão errada porque a gente desconhece a história da igreja.
Porque, sabe como o evangelho, além de ser oral no começo, porque não tinha a Bíblia, eles faziam desenhos nas paredes para ensinar as pessoas. Ícones. Você vai ver pães, peixes, você vai ver Maria segurando Jesus, isso tudo no primeiro para o segundo século. Se nós não somos alfabetizados, eu preciso usar figuras. Ah, mas isso é uma heresia, pastor, dentro da igreja. Então a gente tem que acabar com a escola infantil, que a maioria dos desenhos que tem lá são desenhos que retratam a Bíblia. Falta de sentido. Eu acuso uma determinada denominação pelo que ela faz. Eu sei que a falta de ensino da igreja católica leva as pessoas à idolatria. Mas isso acontece, é uma via de mão dupla na igreja evangélica. Tem evangélicos que adoram pastores, tem evangélicos que adoram um grupo de louvor. Você pode falar pautado na Bíblia, mas se você falar do louvor que a pessoa gosta, ah, meu Deus do céu. E assim a igreja crescia grandiosamente, maravilhosamente, sob perseguição. Daí nós temos Policarpo, 86 anos de idade, tá? Um senhor. Ele diz o seguinte: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendico e glorifico. Amém. Sabe por que ele fez isso? Porque ele teve alguém que ensinou ele a ser assim, e isso foi uma via que sempre acontecia. Sempre tinha exemplo na igreja. Você tinha exemplo de pessoas que você podia seguir e saber que elas estavam ensinando algo verdadeiro, porque aquele algo verdadeiro não era uma ação humana, mas o Espírito Santo santificava as pessoas. Isso é importante a gente saber, a nossa história, e nós desconhecemos. Último ponto. Tá calor. A perseguição atualmente. A gente começou lá na Bíblia, olhamos algumas figuras durante a história da igreja. Se eu pegasse todas, a gente ia ficar aqui até meia-noite para falar só daquele segundo ponto, porque são 2000 anos de história. 2000 anos. Podia pegar John Hus, né, que morreu queimado numa fogueira na Inquisição, recitando salmos. Né? Lutero, que foi perseguido, mas não morreu por causa disso, mas falou que se alguém convencesse ele pela palavra de Deus que ele estava errado, ele renegava. Tem que ter conhecimento bíblico. Sou perseguido, tá bom, mostra onde? Mostra nas escrituras. Então a história da igreja tem testemunhos fantásticos. E eu fico motivado com isso, eu fico feliz porque eu sei que isso é verdade. Isso me deixa feliz, porque eu sei que por mais perseguição que eu passe, eu sei que Cristo está me sustentando. Nós temos que ter essa confiança. Ser cristão é abrir mão, é perder. E se você perder a amizade com o mundo, melhor ainda. Eu não estou fazendo uma dicotomia. Nós aqui e o mundo. Nós vivemos no mundo, mas somos diferentes pelas nossas atitudes. A partir do momento que você se comporta igual ao mundo, então não adianta você estar aqui na igreja ou fora. É muito fácil nas redes sociais as pessoas quererem fazer a gente engolir isso. Eu estou meio cansado. A gente vê muito... Eu também erro, tá? Eu peco. Mas eu não faço isso do pecado motivo de orgulho para ficar postando. Não faço. Tem diversos. Quando a gente pega lá o Portas Abertas, que é um grupo de missões, eles dão uma estatística do que está acontecendo no mundo com os cristãos. Esse aí é o ranking dos países que mais perseguem cristãos. Mas se você for entrar no site, vai ter mais de 50, tá? Só coloquei 8. Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas, Mali, Irã. Ser cristão ali não está sendo fácil. E na Síria agora? Eu tinha esquecido de achar uma foto de um jovem de 22 anos que chegou uma turba de muçulmanos. Eu tenho respeito por qualquer religião, esses radicais muçulmanos. Chegaram para ele: você vai negar a Cristo e vai abraçar a fé cristã. E daí você vai ter que recitar: só existe Alá como Deus e Maomé é o seu profeta. Você vai recitar? Não. Sabe o que fizeram com ele? Tem 22 anos, uma vida inteira pela frente.
Decapitaram ele. E isso tem foto na internet, é só você colocar lá, eu não lembro o nome dele. Decapitaram ele. Decapitaram 2 padres, é católico, mas eles não negaram a fé em Cristo até o último minuto. Mas eu volto naquele jovem, porque a imagem, a foto, ainda não era dele decapitado, mas a foto mostrava a opressão do momento. Você sozinho de joelho, com mais de 200 pessoas em volta de você, e uma faquinha desse tamanho, e ele como sírio, ele sabe como morre uma pessoa decapitada. Não era igual antigamente que metia a espada e já era. É na serra. E ele não negou a fé em Cristo. Porque ele não estava preocupado com os bens materiais, ele não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, porque ele sabia que se ele morresse ali não seria o final dele. Esta convicção nós precisamos ter. Se alguém vir entrar aqui e matar todo mundo, nós sabemos quando e com quem nós estaremos. Então, a perseguição existe. A mídia não fala, não espere a mídia falar alguma coisa. Nos Estados Unidos, eu vi um deputado falando que os cristãos lá estão tentando se mobilizar para parar de mandar verba para a Irmandade Muçulmana, que mais persegue os sírios, que mais persegue os cristãos. Os próprios americanos estão sustentando aqueles que perseguem. Ele falou, a gente tem que cortar, porque a culpa não é do Barack Obama. Quando o Bush declarou guerra ao Afeganistão e ao Iraque, talvez você fale, a gente está falando de política, de história, mas eu tenho que mostrar, a perseguição aos cristãos pioraram. E ele fez isso com uma guerra religiosa. 2 presidentes ruins, é igual ao nosso país. Nós sustentamos Cuba, que persegue cristãos. Vai lá na Portas Abertas. Vai lá ver quanto nós mandamos. E se você entrar no site do governo, vê lá quanto o Brasil doou para Cuba. E são países que perseguem cristãos. Você acha que lá tem liberdade? Então, eu vou abrir os nossos olhos. Eu acho meio arrogante, eu vou abrir. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu vou mostrar para vocês alguns fatos que têm acontecido no Brasil e no mundo. Parece no Jornal Nacional, né? No Brasil e no mundo, né? Ah, não, é o Boris Casoy, né? Que é bom nós ficarmos atentos. É bom nós ficarmos espertos. Quando a gente pega no Ocidente, as perseguições lá são bem diferentes do que aqui no Oriente. As perseguições são diferentes no Ocidente. No Oriente, você morre por ser cristão. Você morre, literalmente. Eles te matam, eles te fuzilam, eles decapitam seus filhos nas suas frentes. É isso que eles fazem. Tá? Essa é a história, é isso que cristãos estão passando no mundo inteiro. Eles entram na igreja, incendiam a igreja com as pessoas dentro. É assim que os cristãos têm morrido. Eles ficam mutilando pedaços de cristãos enquanto vivos, até eles negarem a fé. Isso não é terrorismo que eu estou querendo fazer com vocês, isso é a realidade que a mídia não vai mostrar. E isso tem tudo em qualquer site de missões. Tem vídeos, só se você for muito mórbido para querer assistir. Jogando bola com cabeça de cristão. Bebendo sangue de cristão. Você sabe que eu ouvi uma história, não sei a veracidade, tá? Mas a história vale como ilustração. Um casal de missionários com seus 3 filhos estavam num país muçulmano. E daí pegaram a filha mais nova, começaram a matar ela na frente dos pais. Ninguém ia morrer se os pais confessassem a Maomé. Mataram a primeira filha, mataram a segunda filha. Daí eles resolveram pegar a terceira filha, de uma forma um pouquinho diferente. Começou a mutilar ela aos poucos. E ela falava, pai, eu posso morrer, mas não faça a vontade deles. Uma criança. Deus tem dado forças a esse povo. E a gente vem para o lado ocidental. Aqui não existe, nós vivemos o novo mundo, o velho mundo que é a Europa está se tornando ateia, né? Os Estados Unidos também, e o brasileiro, ele vive uma religião confusa. Uma hora ele está no cristianismo, uma hora ele está no espiritismo, uma hora ele volta para o cristianismo, uma hora ele está numa igreja que prega a bênção, é assim. Mas quando a gente começa a perceber, olha como vai tá a perseguição. A perseguição no Brasil é ideológica.
que é uma perseguição ideológica? É quando você não pode se expressar porque a sua opinião não vale nada. Quer um exemplo? Unicamp, nossa cidade, Campinas. Se você estuda na Unicamp, a gente tem o Ronivaldo aqui, a Larissa já estudou na Unicamp. O Ronivaldo tem um filho lá. Em outubro do ano passado, ia ter um simpósio de filosofia e ciência. Coincidentemente, os 5 palestrantes eram cristãos. Foram proibidos de falar, só porque eram cristãos. Não é mentira. Está no site lá da Abril, da Veja, da revista Veja. Isso não é mentira. E daí os professores da Unicamp, legal, a gente não está aqui para ficar pregando religião. E não era religião. É que, na verdade, os estudos científicos dessas pessoas levaram à fé. Eles foram proibidos. A gente vê aí muitos jovens gostando daquele Porta dos Fundos, aquela maldição daqueles vídeos, que só sabem ridicularizar a nossa fé. E acham bonito. E eu vou falar o que é a perseguição ideológica, a ridicularização da nossa fé. Naquele vídeo, eu só li a transcrição. Porque eu vi que os católicos estão à frente nesse sentido. Que eles já estão entrando com uma liminar contra o Porta dos Fundos. Mas pelo que eu li no vídeo, a menina está indo no ginecologista e na hora que vai fazer o exame lá, enxerga um Cristo na vagina da menina. E daí, para ridicularizar a fé católica, virou um momento de procissão dentro do lugar, da clínica. E muitos cristãos achando isso, não, isso é liberdade, isso aí é humor, isso não é humor. Isso é uma afronta à nossa fé. E quanto menos nós conhecermos a palavra de Deus, mais eles vão tripudiar em cima da gente. Não é só a Porta dos Fundos. O CQC, que no começo eu gostava, eu confesso, é um movimento de esquerda que toda vez que mostra um evangélico, é sempre ridicularizado. Estou mentindo? Quem já assistiu o CQC? Quando entrou aquela história dos homossexuais, né, e foram entrevistar o pastor Silas Malafaia, embora eu não concorde com muitas das coisas do Silas Malafaia, mas com aquele assunto eu concordava. Ele estava expressando a fé dele. E aquela Mônica Iose ridicularizando. E a gente acha tudo bonito e acha que está tudo bem. Quer outro exemplo? Raquel Scheherazade, não sei como é que é o sobrenome dela, é uma jornalista do SBT. Ela está sendo perseguida, está sendo odiada por causa de grupos de esquerda política, e a esquerda política eu já vou explicar para vocês como é que funciona, por grupos da LGBT, e ela está sendo um filósofo, Paulo Giraldelli. Já tive que ler livro dele. Falou que seria muito bom se ela fosse estuprada. Essa é a mente do povo brasileiro, dos intelectuais brasileiros. É isso que está acontecendo. Ela se manifestou por ser cristã num jornal e está sendo odiada por isso. Existe. Só que o fato da mídia não divulgar, a gente acha que está tudo bem. Daí eu falo, meus amigos, meus irmãos, se interessem por política. Eu não sou politizado e não vou ser candidato a vereador. Nem deputado, nada. Mas a nossa omissão, quanto cidadãos, está fazendo com que a gente coloque pessoas lá no governo, que no futuro vão fazer leis que vai contra os princípios da igreja e vão começar a restringir a nossa liberdade de culto. E é aí que a gente vai ver quem é cristão ou não. Na hora que você tiver que fazer o casamento do Geraldo com o Sebastião, né? Da Maria com a Roberta, né? Ou quando você se expressar de uma outra forma, que agora tudo é ofensivo, quero ver a gente manter a nossa palavra como cristão. Eu disse que é pecado e não vou voltar atrás. Daí eu falei de política de esquerda e, poxa, tem gente que fala, a gente vai falar de política? Eu não culpo vocês, ou eu, porque eu comecei a me interessar por política há 2 anos, por causa da faculdade. Mas, principalmente aqueles que têm a minha idade, 30 anos, nós não fomos ensinados a gostar de política. Porque a gente acha que é chato. E falar de política, política no grego, e no sentido que é politicar, é falar das coisas do povo. Por que nesses 30 anos você não gostou de ouvir falar de política? Não era mais o regime militar? Nós estamos vivendo sobre a democracia, mas democracia de um grupo de esquerda. PSDB é de esquerda, PT é de esquerda.
E eu vou falar, por que você está falando de política? Isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Porque quando você envolve uma política de esquerda, um dos principais pilares da política de esquerda é eliminar a fé cristã. Alguém já leu Karl Marx? O Capital? Já leu? Não leu? O Capital, Marx, ele faz aquela brilhante explanação. A religião é o ópio do povo. E a religião, naquele contexto, ele era filho de judeu, não estava apenas aplicando ao judaísmo, mas ao cristianismo. Os filósofos do iluminismo, do século XVIII até hoje, Feuerbach, Hume, Karl Marx, depois a gente tem Freud, que é um psicólogo, psicólogo ou psicanalista? Psicanalista. Rousseau, Hobbes, todos eles começaram a querer eliminar a religião. Feuerbach dizia que a religião era uma criação do homem. A gente tem gente dentro da igreja, aqui fora, que acha que a Bíblia é um livro de homens. Por que você está falando de política de esquerda? Porque o próximo passo que nós temos é virar um país totalitário de esquerda, onde você vai perder os seus direitos de liberdade, de crítica e de religião. Tudo aquilo que os direitos humanos conseguiram, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Se vocês pegarem todas as propostas que tem no governo, no Congresso, quiseram acabar com a família, né? Agora tem 20 tipos de família, segundo a antropologia. Eu dou graças a Deus que a maioria das famílias aqui é família tradicional. É pai e mãe. Não é pai, mãe, mãe. Não é nada disso. Mas lá estão querendo tirar os termos, né? Pai e mãe. Da identidade. A família é a base da fé cristã. Como a gente fala que política não podia interessar a gente? Porque se coisas básicas que para nós são fundamentais, nós não nos importamos. Isso está acontecendo. A PL 122/06, que era a lei do negócio da homofobia, ela não acabou. Ela só vai mudar o nome. Eu estou falando o que está acontecendo no nosso país. As faculdades, as universidades federais, eu falo, federais e estaduais, tenha sabedoria se você quiser para uma delas. Porque todas elas vivem sobre a filosofia de Antônio Gramsci. Se você tiver interesse de estudar o filósofo Antônio Gramsci, que é um italiano, uma das coisas fundamentais era acabar com as instituições de poder que têm relevância na sociedade, igreja e as Forças Armadas. As Forças Armadas agora não interessam, porque a gente está falando de igreja. É acabar com a igreja. E todos os professores dessas instituições estão comprometidos com esta ideologia. E se você se expressar lá que você é cristão, você é ridicularizado. E sem dó. Então não estou falando que não existe perseguição aqui, existe sim. E estamos caminhando disso para pior. Enquanto no Oriente os cristãos morrem louvando a Deus, nós estamos aqui preocupados com coisas tão supérfluas. Materialismo. A gente gosta muito de material. Cansa. Parece que a gente vive um funk ostentação aqui, na igreja evangélica brasileira. É uma ostentação que só. Mas e quando acabar os bens materiais nossos? O que vai sobrar de nós? O que nós seremos? Por isso, meus amados, meus amigos, eu tenho esse jeito de falar, às vezes parece que estou bravo, mas não estou. Mas eu tenho que alertar como pastor. Nós, como cristãos, não estou falando para vocês votarem em evangélicos, porque a bancada evangélica é uma vergonha. Mas eu estou falando, esse ano é um ano de eleição. E dependendo de quem a gente colocar lá, as coisas vão mudar drasticamente. Eu quero citar um negócio para vocês. Por que eu falo que política de esquerda é bom estudar? O nosso país é um país de esquerda. Sustenta movimentos de esquerda. Se você estudar 1964, o exército estava querendo conter o comunismo avançado. Todos esses que estão no poder, do Mensalão, Gabeira, Fernando Henrique, Zé Dirceu, todos esses camaradas são esquerdistas. Eles odeiam a igreja. Tem um camarada, um doutor em ciência política, chama Rudolf Hummel, na Universidade do Havaí.
Se vocês acham que isso é brincadeira, eu vou falar uma coisa séria. Todos os países que adotaram esse tipo de política perseguiram a igreja. No século passado, século XX, União Soviética, China, Polônia, Camboja, Vietnã, Iugoslávia, Revolução Mexicana Anticristã, Turquia, Paquistão, Alemanha nazista, mataram mais de 170 milhões de pessoas por política de esquerda. Se você quiser estudar o que aconteceu com os cristãos lá na Rússia, lá na União Soviética, lê um livro chamado Cortina de Ferro. É a história de um pastor que ficou 13 anos numa caverna de 1,5 metro, pregando o evangelho apenas com uma folha, em meio a fezes e urina, durante 13 anos. E converteu todos que estavam ali. O Espírito Santo agiu, a igreja cresceu. A China, a mesma coisa. Então, o que eu estou falando para vocês não é nenhuma loucura, não estou fazendo profecia, só estou alertando. As perseguições existem, elas estão acontecendo. Eu não estou querendo um país que não tenha perseguição. Eu, como cristão, só desejo que nós, como cristãos, quando formos perseguidos, que possamos resistir na nossa fé. Possamos resistir baseados na palavra. Quero finalizar lendo 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 12 ao 17. Todos encontraram? Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. O que Paulo está nos ensinando? Se nós queremos realmente viver piedosamente, nós vamos ser perseguidos. E quanto mais nós conhecermos as Escrituras, porque elas são uma inspiração divina, quanto mais nós botarmos em prática, mais motivo as pessoas vão te perseguir. Mas não desista. Não desanime. Eu lembro uma vez que o Francisco contou para mim, Francisco, desculpa estar pegando você, que você me lembrou uma história, mas a história cabe. A gente sabe que o Francisco é professor. E ele estava querendo que ensinasse também criacionismo. Criacionismo é uma das linhas de ciência que parte a criação num princípio de um criador. E ele foi perseguido por isso. Quando nós começamos a expressar a nossa fé, nós seremos perseguidos. E eu quero ser perseguido, porque assim eu vou estar fazendo a vontade de Deus. E quero que todos nós estejamos juntos com isso. Uma das imagens que são emblemáticas para mim, eu sei que falei bastante de igreja católica, porque eu estou considerando nesse sentido todos os cristãos, inclusive as suas vertentes. Até o adventista está sendo perseguido. Mas, vocês conhecem o grupo Fêmen? Alguém não sabe o que é o grupo Fêmen? É um grupo de feministas. Que vira e mexe vocês veem elas seminuas. Mas os jovens católicos, eles se uniram com os braços dados em volta da igreja onde eles estavam. Porque as feministas queriam entrar na igreja e depredar. Queriam ridicularizar. E eles ficaram lá parados. Cuspiram neles, eles não saíram. Jogaram pedra neles, eles não saíram. Bateram neles, eles não saíram, porque eles sabiam a quem eles estavam servindo. Estou falando da instituição católica, estou falando do princípio cristão,
que é inegociável. E isso é o mundo ocidental, e é isso que vai acontecer no Brasil, porque o Fêmea tem no Brasil, LGBT tem no Brasil. Vai se expressar, para você ver se você não vai ser perseguido. Isso acontece, estou passando isso na pós-graduação. Fica esse alerta para nós. E 2 desafios. Primeiro, ore pela igreja perseguida. Ore. Tem muitos cristãos que hoje estão passando por dificuldades tremendas. Não tem isso que nós temos. Segundo, ore pela igreja evangélica brasileira, que moralmente está caindo. Moralmente está uma vergonha. Porque não quer saber de nada. E por último, já falei 2, mas vou colocar 3 aqui. Que possamos sair motivados, esperançosos, porque a maior promessa, e eu sempre lembro essas promessas na pregação, para mim a maior promessa de Cristo foi aquela em que Ele estaria com a igreja até o último momento. A igreja não está abandonada. Pode ter 200 mil cristãos, por exemplo, 190 mil não quer saber nada, mas aqueles 10 mil é o que sustenta. É aquilo que Deus está agindo. É por eles que faz a mudança. É por lá que começa a diferença. Que nós sejamos a diferença e que sejamos perseguidos. Parece loucura, né? Parece loucura. Mas que sejamos perseguidos pelos princípios cristãos, não pela nossa chatice. Existe uma grande diferença nisso. Aproveite o momento que é para pregar, você fala do Evangelho. Então aproveite esse momento. Seja perseguido pelas suas atitudes cristãs. Seja perseguido por qualquer outra coisa. Faça a vontade de Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque é tão bom estudar a Tua palavra e ser motivado por isso. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a Sua igreja em todos os momentos. E principalmente nos piores, dando coragem àqueles que teriam todos os motivos para estar desanimado. Mas obrigado, Pai, porque através dos testemunhos de diversos cristãos, a minha fé é impulsionada a cada dia mais ser focada no Senhor. Obrigado por cada um aqui, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem um plano especial para todos nós e que isso se cumpra em nossas vidas. Nós não queremos não ser perseguidos, mas que se formos perseguidos, que sejamos pelos motivos corretos, que é por causa do Senhor. Olhe os nossos corações, perdoe os nossos pecados, tantas coisas que nós realizamos que não convém, que te desagradam, mas que nós sejamos impelidos através de oração, de leitura da palavra, a permanecer, a resistir, a lutar contra o pecado, contra as brechas que nós temos nas nossas vidas. Também quero te pedir, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no meio da igreja Batista Livre, Metodista, Nazareno, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens, nessas e em outras denominações, em outros lugares, que têm resistido firmemente. Te agradeço, ó Pai, por este momento, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.